No próximo capítulo da novela Três Graças, Rogério surge primeiro. Diante de Ferete e Arminda, ele sustenta a versão da amnésia com um discurso frio, quase mecânico. Afirma que não lembra da explosão, do passado, nem de quem eles são. Ferete faz o jogo esperado e finge acreditar. Arminda, não. Ela observa em silêncio, registra cada detalhe e, quando fica a sós, sentencia. Aquilo não é esquecimento, é teatro. Para ela, Rogério continua perigoso demais para estar realmente perdido. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. A trama muda de eixo. Joely decide romper o silêncio e encara Lígia com a verdade crua. Raul é o pai do seu filho. O segredo guardado por medo e pressão finalmente explode. Lígia entra em choque, mas rapidamente entende que essa revelação pode implodir várias vidas ao mesmo tempo. Quando Raul descobre, o impacto é devastador. Atordoado, ele procura Rogério. Mesmo se dizendo sem memória, Rogério promete ajudar e garante que não deixará Joely e a criança desamparadas. Em paralelo, a bomba científica. José Maria entrega a Xênica os exames que confirmam o escândalo. Os medicamentos da fundação não fazem efeito algum, nenhuma dúvida, nenhum erro. Xênica percebe o tamanho da fraude e se revolta ao entender que milhares de pessoas estão sendo enganadas enquanto Ferete lucra e posa de benfeitor. Ambos sabem que essa verdade pode derrubar um império inteiro. E então vem um movimento inesperado. Zenilda aparece na sala de Ferete, segura, elegante e direta. Ela exige um cargo na área jurídica da fundação e deixa claro que conhece todos os bastidores. Não pede permissão. O clima fica pesado. O golpe final acontece longe dos olhos. Josefa escuta, escondida atrás da porta, Ferete confessar a Arminda que já decidiu matar Rogério. O sangue gela. A partir desse momento, não é mais disputa de poder, é sobrevivência. Uma sequência de acontecimentos intensos e carregados de emoção vai colocar Joaquim no centro de uma situação que ninguém imaginava. A postura dura, amarga e distante do dono do ferro velho começará a ruir diante de uma tragédia que envolve Joely, Lígia e o bebê que ainda está por nascer. E o que parecia ser apenas mais um conflito familiar acabará revelando sentimentos enterrados, culpas antigas e um gesto inesperado, capaz de arrancar lágrimas até de quem jurava não sentir mais nada. Tudo começa quando Joely passa muito mal ao receber uma ligação devastadora. A jovem, já fragilizada pela gravidez e pelo desaparecimento de Raul, tentará contato com o rapaz mais uma vez. Do outro lado da linha, porém, quem atende é um homem desconhecido, com a voz carregada de desprezo e crueldade. Sem medir palavras, ele despeja uma mentira cruel, afirmando que Raul está morto, usando termos agressivos e perturbadores, descrevendo uma cena grotesca apenas para humilhar e encerrar a conversa. Cada palavra será como uma facada no peito de Joely, que começa a tremer, sentir falta de ar e perder as forças. O impacto da ligação será tão forte que Joely desmaiará logo em seguida, ainda com o celular nas mãos. Ela será socorrida às pressas e levada até a farmácia de Viviane, que estranhará o estado da jovem. Ao tentar reanimá-la, Viviane ouvirá Joely murmurar o nome de Raul repetidas vezes, em tom de desespero, como se estivesse se despedindo. A farmacêutica ficará intrigada, percebendo que há algo muito mais grave por trás daquele mal-estar do que apenas um susto comum de gravidez. Após recuperar parcialmente a consciência, Joely será levada por Jorginho até em casa. Lígia tentará manter a calma, mas o pânico tomará conta da mulher ao ver a filha abatida, pálida e completamente transtornada. Joely insistirá que Raul morreu, repetindo as palavras ditas na ligação,
enquanto chora compulsivamente, agarrando a barriga como se quisesse proteger o bebê de uma dor que ela mesma não consegue suportar. O clima ficará ainda mais tenso quando, já em casa, Joelle sofrer um novo mal-estar, ainda mais forte que o anterior. Ela cairá no chão do quarto, sentindo dores, chorando alto e dizendo que sente algo errado com o bebê. Lígia entrará em desespero, gritando por ajuda, temendo o pior. Sem saber o que fazer, ela liga imediatamente para Joaquim e também para Misael, deixando claro que a situação é grave e que a menina corre risco de perder a criança. Joaquim, fiel ao seu jeito ríspido, reagirá de forma fria no primeiro momento. Ele soltará palavras duras, dizendo que não é avô de ninguém, que nunca assumiu a paternidade de Gerluce e que não tem obrigação nenhuma de se envolver. O ressentimento com Lígia e com o passado falará mais alto, e ele deixará claro que não quer mais confusão na sua vida. O clima entre eles ficará pesado, carregado de acusações silenciosas e mágoas antigas que nunca cicatrizaram. Será Misael quem perderá a paciência e colocará Joaquim contra a parede. Ele dirá sem rodeios que não se trata de orgulho nem de passado, mas de uma adolescente grávida caída no chão, em prantos, precisando de ajuda naquele exato momento. Misael lembrará Joaquim de tudo o que já foi perdido por causa de teimosia e silêncio, e afirmará que, se ele virar as costas agora, talvez não haja volta. A pressão surtirá efeito. Contrariado, mas visivelmente mexido, Joaquim irá até o quarto onde Joely está. Ao abrir a porta, ele se deparará com a jovem encolhida no chão, chorando desesperadamente, dizendo que perdeu Raul e que tem medo de perder o bebê também. A cena o atingirá em cheio. Por alguns segundos, Joaquim ficará paralisado, observando aquela fragilidade que contrasta com toda a dureza que ele sempre impôs à própria vida. Num gesto inesperado, Joaquim se abaixará, falará com Joely em tom baixo e firme, pedindo que ela respire, que se acalme. Com cuidado, ele a erguerá do chão, segurando-a como se fosse algo precioso e frágil demais para cair outra vez. Ele a colocará na cama, ajeitará os travesseiros e, para surpresa total da jovem, fará um carinho em seus cabelos, um gesto simples, mas carregado de afeto contido. Joely ficará tão surpresa com a atitude que, por alguns instantes, até esquecerá de chorar. Ela olhará para Joaquim, tentando entender aquele homem que sempre pareceu tão distante e duro, mas que agora demonstra uma proteção silenciosa. O gesto quebrará algo dentro dela, trazendo um alívio momentâneo em meio ao caos. Do lado de fora do quarto, Lígia observará tudo pela fresta da porta. Ao ver Joaquim amparando Joely, cuidando dela com delicadeza, a mulher não conseguirá conter as lágrimas. Será uma mistura de emoção, gratidão e dor pelo tempo perdido. Ela chorará em silêncio, sentindo que, apesar de tudo, ainda existem sentimentos vivos ali, mesmo que nunca tenham sido ditos em voz alta. Enquanto isso, a notícia falsa sobre a morte de Raul continuará ecoando como uma sombra sobre todos. Joely permanecerá abatida, tentando se manter firme pelo bebê, mas claramente destruída por dentro. Lígia fará de tudo para tranquilizá-la, mesmo sem ter certeza alguma do paradeiro do rapaz. Mais adiante, quando ninguém mais espera, Raul conseguirá finalmente entrar em contato com Joely. O reencontro, ainda que à distância, será carregado de emoção. Ao ouvir a voz dele viva do outro lado da linha, Joely cairá no choro, misturando alívio, revolta e amor. Raul tentará explicar rapidamente o que aconteceu, dizendo que está vivo, mas em uma situação complicada, prometendo que vai aparecer e esclarecer tudo. Os dois trocarão palavras cheias de sentimento, falando do bebê, do medo de perder um ao outro e da necessidade de ficarem juntos.
Só que o momento íntimo não passará despercebido. Gerluce acabará flagrando a conversa e, ao ouvir partes do diálogo, ligará os pontos rapidamente. O choque será imediato. Ela deduzirá que Raul, o filho da patroa, é o pai do bebê de Joely. E essa conclusão abrirá caminho para novos conflitos, revelações e confrontos que prometem virar a trama de cabeça para baixo nos próximos capítulos. O impacto da descoberta de Gerluce vai se espalhar como pólvora. A empregada ficará imóvel por alguns segundos, digerindo o que ouviu, enquanto Joely ainda segura o telefone com as mãos trêmulas. O olhar de Gerluce mudará completamente. A ficha cairá sem necessidade de confirmação. O tom de voz, as promessas sussurradas, o jeito como Joely protege a barriga ao ouvir Raul. Tudo apontará para a mesma conclusão. Gerluce sairá dali em silêncio, mas por dentro estará em ebulição. A revolta crescerá junto com o sentimento de traição. Para ela, o filho da patroa não apenas engravidou sua neta, como abandonou a jovem à própria sorte, permitindo que ela acreditasse numa mentira cruel. A partir desse momento, Gerluce começará a agir com cautela, observando cada passo de Joely e esperando o momento certo de confrontar Lígia. Enquanto isso, Joaquim permanecerá no quarto por mais tempo do que o esperado. Ele se sentará ao lado da cama, manterá a mão firme sobre o braço de Joely e pedirá que ela prometa cuidar de si mesma e do bebê. Suas palavras serão duras, mas carregadas de preocupação real. Pela primeira vez, ele falará em futuro, em responsabilidade e em não repetir erros do passado. Joely ouvirá tudo em silêncio, sentindo que aquele apoio inesperado está sendo essencial para não desmoronar de vez. Lígia, ainda abalada, tentará conversar com Joaquim mais tarde. O clima entre os dois continuará tenso, mas haverá uma mudança clara. Ele não pedirá desculpas, não fará promessas, mas deixará escapar que não vai permitir que nada de ruim aconteça com a menina. Para Lígia, isso já será mais do que ela esperava ouvir. Do outro lado da cidade, Raul encerrará a ligação completamente transtornado. Ao perceber o estrago que a mentira causou, ele ficará tomado pela culpa. Sujo, abatido e visivelmente alterado pelo vício, ele jurará para si mesmo que precisa aparecer, custe o que custar. O rapaz começará a traçar um plano improvisado para chegar até Joely, mesmo sem dinheiro, sem apoio e sem saber se será recebido com amor ou ódio. Gerluce, por sua vez, não ficará quieta. A ideia de que o pai de sua neta pertence a uma família cheia de segredos e conflitos despertará nela um instinto de proteção feroz. Ela passará a vigiar Joely mais de perto e deixará claro que não aceitará mais mentiras. O confronto com Lígia se tornará inevitável. E assim, entre mal-entendidos, revelações perigosas e gestos que quebram velhas barreiras emocionais, a trama avançará para um ponto sem retorno. O retorno de Raul se aproxima, a verdade sobre a paternidade começa a circular em silêncio, e os laços entre essas famílias serão testados como nunca antes, deixando no ar a sensação de que nada ficará escondido por muito mais tempo. Samira vai se ver encurralada por lembranças que ela passou a vida inteira tentando manter enterradas. A conversa aparentemente casual com Ferretti começa sem grandes tensões, mas rapidamente ganha um tom perigoso, daqueles que fazem o ar pesar. O vilão percebe em pequenos gestos que existe algo mal resolvido no passado da mulher. Um detalhe fora do lugar, um silêncio prolongado, um olhar que foge no momento errado. Ferretti, experiente em farejar segredos, não demora a provocar. Ele comenta sobre escolhas, sacrifícios e erros que nunca deixam de cobrar seu preço. É quando Samira, visivelmente incomodada, deixa escapar mais do que pretendia. A revelação vem quase como um desabafo contido. Ela teve um filho.
A frase cai como uma bomba silenciosa entre os dois. Ferete reage de imediato, com um misto de surpresa e interesse calculado, como alguém que acaba de encontrar uma peça rara para usar no tabuleiro. A expressão de Samira muda na hora. O arrependimento é instantâneo. Ela percebe que falou demais e tenta recuar, mas Ferete não é do tipo que ignora uma informação dessas. Ele pressiona, pergunta quando, pergunta como, pergunta onde está essa criança agora. Samira se fecha. A postura fica rígida, a voz mais baixa, quase defensiva. Ela diz que não quer falar sobre isso, diz que o passado deve permanecer onde está. Ferete insiste. Ele provoca, sugere que segredos assim nunca ficam enterrados para sempre. Samira sente o golpe. O nome filho parece ecoar na sala, trazendo à tona memórias que ela luta para não reviver. Noites mal dormidas, decisões tomadas sob medo, promessas quebradas e uma escolha definitiva que mudou tudo. Mesmo assim, ela se mantém firme e encerra o assunto de forma seca, afirmando apenas que o filho ficou em algum lugar do passado. A resposta enigmática só aumenta a curiosidade de Ferete. Ele percebe que tocou numa ferida aberta e, como bom manipulador, guarda aquela informação para o momento certo. O vilão passa a observar Samira com outros olhos, tentando ligar pontos, revisitar histórias antigas e cruzar datas. Para ele, aquela revelação não é apenas pessoal, é estratégica. Enquanto isso, Samira deixa a conversa visivelmente abalada. Sozinha, ela tenta recuperar o controle, mas o passado insiste em se infiltrar. Flashes de lembranças começam a perturbá-la. Um choro abafado, uma despedida dolorosa, um rosto que ela nunca esqueceu. O público percebe que essa história está longe de ser simples e que há muito mais por trás da frase aparentemente vaga que ela usou para encerrar o assunto. A dúvida começa a se espalhar e ganha força nos bastidores da trama. Afinal, quem é esse filho que Samira escondeu do mundo? As suspeitas recaem imediatamente sobre dois nomes que fazem parte direta dessa teia de segredos: Leonardo e Lorena. Ambos têm passados cercados por lacunas, informações desencontradas e silêncios convenientes demais para serem ignorados. Leonardo, sempre marcado por conflitos internos e uma sensação constante de não pertencimento, passa a ser visto sob outra perspectiva. Pequenos detalhes de sua história começam a fazer sentido. A ausência de respostas sobre sua origem, a relação conturbada com figuras maternas e a impressão de que sempre lhe faltou uma peça fundamental. Coincidência ou destino? Já Lorena carrega suas próprias sombras. A personagem sempre foi envolta em mistérios, com um passado pouco explorado e comportamentos que levantam suspeitas. Há algo em sua trajetória que parece desconectado do que lhe foi contado ao longo da vida. Será que Samira, em algum momento, abriu mão de uma filha? Ou tudo não passa de uma falsa pista cuidadosamente construída? Ferete, atento a tudo, começa a cavar. Ele revisita arquivos, conversa com pessoas antigas, força encontros e testa reações. Cada silêncio vira uma confirmação. Cada olhar nervoso se transforma em pista. Samira, por sua vez, percebe que o cerco está se fechando. Ela passa a agir com mais cautela, evita certos lugares e se mantém distante de Leonardo e Lorena, temendo que qualquer aproximação revele mais do que deveria. A tensão cresce a cada capítulo. O passado ameaça transbordar para o presente, e a revelação de Samira deixa claro que nada do que parecia sólido realmente é. A pergunta martela na cabeça do público e dos personagens. Quem é, afinal, o filho perdido de Samira? E até quando essa verdade conseguirá permanecer escondida, antes de virar uma arma poderosa nas mãos erradas?
O clima de suspense se intensifica e a revelação de Samira passa a produzir efeitos concretos, daqueles que mudam o rumo da história sem pedir licença. Ferretti não comenta o assunto abertamente, mas sua postura muda. Ele observa, testa limites, cria situações aparentemente banais apenas para medir reações. Para ele, o segredo de Samira deixou de ser apenas uma curiosidade, virou uma obsessão silenciosa. Samira, por sua vez, entra em estado de alerta permanente. Ela percebe que despertou algo perigoso e começa a se arrepender amargamente de ter aberto aquela brecha. Em cenas carregadas de tensão, a personagem demonstra medo real de que a verdade venha à tona. Não é apenas vergonha ou culpa. Existe pavor. Algo naquela história pode destruir mais de uma vida. Enquanto isso, Leonardo passa a ser atormentado por lembranças desconexas. Sonhos estranhos, flashes de uma infância que não reconhece totalmente, perguntas que nunca ousou fazer, começam a ganhar força. Ele sente que há algo errado, como se sua própria história tivesse sido escrita pela metade. Pequenos comentários de terceiros, antes irrelevantes, agora soam como alertas. O público percebe que ele está perigosamente perto de uma descoberta. Lorena, do outro lado, também começa a ser afetada. Uma conversa aparentemente inocente desperta nela uma inquietação difícil de explicar. Datas não batem, relatos se contradizem e uma informação esquecida volta à tona como um fantasma. Lorena sente que foi protegida demais ao longo da vida. E proteção excessiva, ela sabe, costuma esconder verdades incômodas. Ferretti aproveita o caos emocional para agir. Ele solta insinuações calculadas, provoca encontros inesperados e cria situações em que Samira é forçada a encarar o passado de frente. Em um desses momentos, ela quase perde o controle ao cruzar com Leonardo, deixando transparecer uma emoção que vai muito além do normal. O olhar, o silêncio e a tensão dizem tudo, sem que nenhuma palavra precise ser dita. A pressão se torna insuportável. Samira entende que o tempo está acabando. Em cenas densas e carregadas de drama, ela enfrenta sozinha as consequências de suas escolhas, revivendo o momento em que precisou abrir mão do filho para sobreviver. O público finalmente compreende que aquela decisão não foi fria nem simples, mas fruto de medo, manipulação e ausência total de saída. Ferretti, sentindo que está prestes a fechar o quebra-cabeça, prepara o golpe final. Ele deixa claro que sabe mais do que aparenta e que a verdade, cedo ou tarde, virá à tona, do jeito mais doloroso possível. Samira percebe que não controla mais a situação e que a revelação está prestes a acontecer, quer ela queira ou não. Ainda estará prestes a viver a maior queda de sua vida. Uma queda tão profunda, tão humilhante e tão cruel que fará até os espectadores mais atentos prenderem a respiração diante da tela. Depois de anos humilhando quem cruzava seu caminho, manipulando aliados e inimigos com a frieza de quem se acredita intocável e construindo seu império pessoal apoiado em mentiras, chantagens e jogos de poder, a megera finalmente assiste a tudo desmoronar diante dos próprios olhos, sem direito à apelação. Isso não pode estar acontecendo comigo, murmura Arminda, caminhando perdida pelo apartamento agora vazio, sem móveis, sem quadros, sem objetos de valor, sem brilho e, principalmente, sem ninguém. O eco de seus próprios passos soa alto demais, quase agressivo, como se a casa zombasse dela. As contas se acumulam sobre a mesa como uma pilha de derrotas, boletos vencidos, notificações de despejo, cobranças judiciais. Cada envelope aberto é um golpe direto no orgulho. O silêncio pesa, grita, machuca. Pela primeira vez em muito tempo, Arminda entende o que é estar completamente sozinha. Sem alternativas, sem aliados, sem dinheiro e sem o sobrenome poderoso que antes abria portas,
Arminda se vê obrigada a aceitar o único trabalho disponível: faxineira. A palavra ecoa em sua mente como um castigo. A mulher que antes comandava salas luxuosas, que dava ordens com um simples levantar de sobrancelha, agora segura um balde de plástico rachado, uma vassoura velha e uma escovinha de dente para esfregar cantos de banheiro. Ela tenta manter a postura, erguer o queixo, fingir dignidade, mas o constrangimento pesa mais do que o balde cheio d'água suja. O uniforme simples, largo e desbotado parece gritar quem ela se tornou. As mãos, antes cuidadas, agora ardem com produtos de limpeza. O cheiro forte de desinfetante invade o nariz, provocando náusea. Cada passo pelos corredores do restaurante é uma lembrança cruel do quanto ela caiu. E, como se o destino tivesse um senso de humor perverso, é justamente Gerluce quem surge ironicamente como sua chefe direta. Vamos, Arminda, capriche! Aqui não é salão de festas, não, e passa bem nos cantinhos. Você sabe que pode cair ainda mais, provoca Gerluce com um sorriso que mistura ironia e vingança. A humilhação é brutal, pública e calculada. Funcionários cochicham, clientes observam, alguns reconhecem, outros apenas sentem prazer em ver alguém quebrado. Arminda engole seco, aperta os dentes e continua esfregando o chão, lutando para não se destruir completamente naquele instante. Nos dias seguintes, Arminda segue trabalhando nos corredores do restaurante, ouvindo vozes de clientes sofisticados, risos falsos, brindes sendo feitos com taças caras. Tudo aquilo que um dia fez parte de sua rotina. Agora, ela passa invisível, sentindo olhares de desprezo cravados em suas costas. As portas batem, o som metálico da cozinha mistura-se aos pedidos gritados, criando um ambiente claustrofóbico. Para quem assiste, fica claro, essa decadência não é um evento isolado, mas apenas o início de uma longa via crucis que levará a personagem ao limite físico, emocional e psicológico. Arminda começa a falhar, esquece ordens simples, confunde horários, repete movimentos mecânicos. À noite, em seu quarto apertado e alugado às pressas, ela encara o teto descascado e revive mentalmente cada humilhação que causou no passado. Cada rosto que ela destruiu parece agora observá-la em silêncio. O sono não vem. Quando vem, traz pesadelos. Ela acorda suando frio, ofegante, com a sensação constante de estar sendo julgada. Enquanto isso, Raul, seu suposto filho, começa a desconfiar. Ele percebe atitudes estranhas, frases desconexas, lapsos de memória e olhares perdidos. Arminda já não sustenta mentiras com a mesma firmeza. Algo nela está quebrando. Raul tenta se aproximar, mas encontra sempre uma muralha de agressividade e silêncio. A relação entre os dois se torna tensa, cheia de não ditos. Em uma noite pesada, após mais uma jornada limpando banheiros ajoelhada no chão frio, com os joelhos doloridos e as mãos queimando, Arminda desaba. O choro vem forte, descontrolado, misturado à água suja que escorre pelo ralo. É nesse momento que Raul aparece no restaurante, procurando por ela. Ao vê-la naquela situação, ele fica chocado. "Mãe, o que aconteceu? Por que a senhora está trabalhando assim?" Pergunta com a voz embargada. Arminda congela, treme, o balde cai, o barulho ecoa. Ela tenta falar, mas a voz não sai. O peso de anos de mentira se acumula no peito até ficar insuportável. E então, sem forças para sustentar mais nada, ela deixa escapar a verdade que guardou por tanto tempo. "Raul, você não é meu filho." O silêncio que se instala é ensurdecedor. O restaurante parece parar. Raul empalidece, dá um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Arminda, em prantos, confessa tudo, que mentiu por anos, que inventou uma maternidade, que precisava de alguém ao seu lado, de um herdeiro, de uma aparência de família perfeita para sustentar seu poder.
Cada palavra é um tiro. Raul se afasta devastado, sem conseguir olhar para ela. A revelação se espalha rápido, como fogo em palha seca. Funcionários comentam, clientes cochicham. Até isso ela mentiu, murmura alguém. Ela não tem limites, diz outro. A partir dali, Arminda deixa de ser apenas uma mulher caída. Ela vira alvo de desprezo geral, de piadas, de olhares carregados de julgamento. Sozinha outra vez, mais uma vez, Arminda sente o peso real de tudo o que construiu e destruiu. Cada passo que dá agora parece mais difícil. Cada dia de trabalho é um teste de resistência. E para quem acompanha a trama, fica a certeza inquietante. A queda de Arminda ainda não chegou ao fundo. O pior ainda está por vir. Arminda passa a sentir na pele um tipo de solidão que jamais imaginou experimentar. O restaurante, antes apenas um cenário de humilhação, se transforma em um campo de prova diária. Os cochichos aumentam, os risos abafados a seguem pelos corredores e ninguém mais faz questão de esconder o desprezo. Até tarefas simples se tornam armadilhas. Um copo mal lavado rende bronca pública. Um minuto de descanso vira acusação de preguiça. Gerluce observa tudo de longe, satisfeita, como quem assiste a uma justiça tardia finalmente em ação. A notícia da mentira sobre Raul corre rápido. Antigos conhecidos reaparecem apenas para confirmar o que sempre suspeitaram. Portas se fecham, telefones não atendem. Arminda tenta falar com Raul, manda mensagens longas, cheias de justificativas e pedidos de perdão, mas recebe apenas silêncio. O abandono dói mais do que qualquer humilhação pública. Pela primeira vez, ela não tem argumento, dinheiro ou ameaça para forçar alguém a ficar. Fisicamente, Arminda começa a definhar. As dores nas costas se intensificam, as mãos ficam feridas. O cansaço vira permanente. Em cenas fortes, ela é vista encarando o próprio reflexo no espelho do banheiro do restaurante, quase sem se reconhecer. A mulher poderosa deu lugar a alguém frágil, com o olhar opaco e os ombros curvados. O orgulho, que antes sustentava tudo, agora pesa como uma âncora. Em um momento decisivo, Arminda sofre um mal-estar durante o expediente e cai no chão, diante de clientes e funcionários. Ninguém corre imediatamente. Há hesitação, há indiferença. O socorro demora, e esse detalhe não passa despercebido por quem assiste. Arminda experimenta o exato abandono que sempre causou nos outros. Quando é finalmente amparada, não há mãos amigas, apenas obrigação. Viviane destrói jantar na casa de Ferete, assume que é trans e faz o vilão perder o fôlego. O que deveria ser apenas um jantar formal se transformará em um verdadeiro campo de batalha emocional, político e moral, dentro da mansão de Ferete. Leonardo decidirá dar um passo definitivo em sua vida pessoal e apresentará Viviane como sua namorada oficial à família. O gesto, carregado de coragem e desafio, deixará claro que o herdeiro não pretende mais viver à sombra das exigências cruéis do pai. Desde o início, o clima será de tensão. Viviane chegará à mansão consciente de que não será bem-vinda. O olhar de Zenilda será de julgamento silencioso, enquanto os empregados trocarão cochichos discretos pelos corredores. Ferete, por sua vez, fará questão de ocupar a cabeceira da mesa como quem comanda um tribunal. O jantar não será um convite, será um interrogatório disfarçado de elegância. Antes mesmo do primeiro prato, Ferete começará a disparar comentários venenosos. Fará questão de exaltar o bom nome da família. Falará sobre herdeiros, legado, sangue e continuidade. Viviane perceberá rapidamente que não está ali como convidada, mas como alvo. Leonardo tentará intervir, mudando de assunto, mas o vilão insistirá, provocando, testando limites, como um predador farejando fraqueza. Enquanto isso, flashes do passado de Viviane surgirão.
A trajetória difícil na favela, a luta diária para se firmar como farmacêutica, os olhares tortos, os insultos, a sobrevivência. Tudo isso passará pela mente da jovem enquanto ela respira fundo, mantendo a postura. Não haverá submissão, não desta vez. A situação ficará ainda mais delicada quando Ferete tocar diretamente no tema da maternidade. Sem qualquer pudor, ele perguntará quando pretende virar avó, quantos filhos Leonardo deseja ter e se Viviane está preparada para cumprir esse papel. O silêncio à mesa será ensurdecedor. Leonardo ficará vermelho de raiva. Zenilda tentará fingir normalidade, mas o constrangimento será absoluto. É nesse momento que Viviane decidirá virar o jogo. Sem levantar a voz, sem pedir licença, ela colocará os talheres sobre o prato, erguerá o olhar e assumirá o controle da situação. Dirá que não aceitará ser reduzida a um útero ou a uma função social. E, em seguida, soltará a verdade que Ferete jamais esperava ouvir. Ela é uma mulher trans. A revelação cairá como uma bomba. Por alguns segundos, ninguém reagirá. O tempo parecerá congelar. Ferete ficará pálido, começará a suar, tentará se levantar, mas sentirá o ar faltar. A respiração ficará descompassada, as mãos tremerão e ele acabará desmaiando diante de todos, causando um verdadeiro caos na mansão. Os empregados correrão, Zenilda gritará por socorro, Leonardo se desesperará, dividido entre o pai caído no chão e a mulher que ama, firme, de pé, sem arrependimento algum. Viviane não recuará, não pedirá desculpas. Sua verdade foi dita e não poderá mais ser apagada. Nos dias seguintes, o impacto do jantar continuará reverberando. Ferete acordará no hospital tomado por ódio e humilhação. Para ele, a revelação será uma afronta pública, um ataque direto à sua ideia do que é poder, família e controle. O vilão jurará vingança, prometendo separar Leonardo de Viviane a qualquer custo. Leonardo, por outro lado, passará por uma transformação definitiva. Incentivado por Lorena e fortalecido pelo amor que sente, ele decidirá enfrentar o pai como nunca antes. Assumirá Viviane publicamente, romperá acordos silenciosos e deixará claro que não aceitará mais viver sob chantagens emocionais. Viviane, por sua vez, se tornará ainda mais forte. Mesmo sabendo que despertou o pior inimigo possível, ela seguirá firme, consciente de que sua verdade é sua maior arma. O jantar terá acabado em desastre, mas algo novo terá começado. Uma guerra aberta dentro da família Ferete. E o que Ferete ainda não imagina é que, ao tentar humilhar Viviane, acabou criando a mulher mais perigosa que já cruzou o seu caminho. As consequências do jantar se espalharão como pólvora acesa. A mansão de Ferete deixará de ser apenas um símbolo de poder e passará a ser palco de uma guerra silenciosa, onde cada olhar carregará ameaça e cada gesto esconderá uma estratégia. Ferete receberá alta do hospital com o corpo aparentemente recuperado, mas com o orgulho dilacerado. O vilão se recusará a aceitar que tenha passado mal diante de empregados e familiares, e muito menos que isso tenha ocorrido por causa de Viviane. Para ele, a jovem não será apenas indesejada, será tratada como uma afronta viva. Em conversas reservadas com Zenilda, deixará claro que Leonardo precisa corrigir o erro antes que o escândalo se espalhe pela cidade. Leonardo, no entanto, não recuará. O rapaz romperá definitivamente com o silêncio confortável que sempre manteve dentro daquela casa. Em um embate direto com o pai, ele afirmará que não pedirá desculpas, não esconderá Viviane e não aceitará mais ser manipulado. O choque entre os dois será tão intenso que Ferete ameaçará cortar privilégios, bloquear contas e até deserdar o próprio filho.
Viviane sentirá o peso das retaliações quase imediatamente. Comentários maldosos surgirão na farmácia, clientes desaparecerão, fornecedores começarão a recuar misteriosamente. Mesmo sem provas, ficará claro que Ferretti está usando sua influência para pressioná-la. Ainda assim, a farmacêutica não se curvará. Ao contrário, enfrentará cada obstáculo com a mesma firmeza que demonstrou no jantar, recusando-se a voltar para a invisibilidade. Lorena se tornará um apoio fundamental nesse momento. Será ela quem alertará Leonardo de que o pai não costuma perder guerras, apenas muda as regras do jogo. E, de fato, Ferretti começará a agir de forma mais sutil. Em vez de ataques diretos, ele passará a plantar dúvidas, espalhar boatos e provocar situações para colocar Leonardo contra Viviane, apostando no desgaste emocional do casal. O relacionamento será colocado à prova. Leonardo se verá dividido entre o amor que escolheu viver e o império que sempre lhe foi imposto. Viviane, por sua vez, deixará claro que não aceitará ser escondida nem suavizada para caber no mundo de Ferretti. Ela exigirá verdade, postura e coragem, ou não haverá futuro possível. Enquanto isso, a alta sociedade começará a comentar o episódio do jantar. O desmaio de Ferretti, antes abafado, virará sussurro em eventos e reuniões. Pela primeira vez, o vilão perceberá que perdeu o controle da narrativa, e isso o enfurecerá ainda mais. O embate entre Ferretti e Viviane deixará de ser apenas pessoal e ganhará contornos públicos, sociais e políticos. De um lado, um homem acostumado a mandar e silenciar. Do outro, uma mulher que não aceita mais ser apagada. No meio disso tudo, Leonardo terá que decidir quem ele realmente é. E de que lado pretende ficar quando a guerra deixar de ser velada e se tornar irreversível? Nada mais será como antes. O jantar terminou, mas o conflito apenas começou. A prisão injusta de José Maria, médico respeitado e querido na comunidade, cai como uma bomba. Conhecido por atender os moradores com dedicação, muitas vezes abrindo mão do próprio descanso para não deixar ninguém sem assistência, ele se torna o alvo perfeito quando começa a fazer perguntas demais. O que era apenas uma inquietação profissional vira uma descoberta capaz de implodir toda a fachada da fundação. Tudo começa de forma silenciosa. José Maria percebe que pacientes em estado grave, como Lígia, não apresentam nenhuma melhora, mesmo usando medicamentos considerados de alto custo, tratados pela Fundação como verdadeiros milagres da medicina. O médico revisa prontuários, compara exames, conversa com enfermeiros e chega sempre à mesma conclusão: algo não fecha. Os sintomas persistem, os quadros se agravam e a resposta clínica simplesmente não aparece. Incomodado, ele decide ir além. Sem avisar ninguém da fundação, separa algumas amostras dos medicamentos e envia para análise em um laboratório independente. A espera pelo resultado é angustiante, marcada por noites mal dormidas e pela sensação crescente de que está prestes a tocar numa ferida perigosa. Quando o laudo finalmente chega, o choque é imediato. Os remédios não contêm os princípios ativos prometidos. São, na prática, placebos caros, parte de um esquema de falsificação cruel que lucra em cima da dor alheia. Abalado, José Maria desabafa com a mãe, Xênica, tentando organizar os pensamentos e decidir o próximo passo. Ele fala em denunciar, em procurar autoridades, em proteger os pacientes antes que seja tarde demais. O que ele não imagina é que Macedo, sempre atento e fiel aos interesses de Ferretti, escuta parte da conversa. Em silêncio, o capanga entende a gravidade da situação e age rápido. A informação chega a Ferretti como um alerta vermelho. O vilão percebe que, pela primeira vez, alguém dentro da própria engrenagem da fundação tem provas concretas do esquema.
Em vez de recorrer à violência direta, ele escolhe um caminho mais limpo aos olhos da lei. Arma uma cilada meticulosamente planejada. Documentos aparecem, acusações são fabricadas e, de repente, José Maria passa de médico exemplar a suspeito envolvido em irregularidades. A prisão acontece de forma humilhante diante de colegas e moradores da chacrinha. A imagem do médico sendo levado algemado se espalha rapidamente, gerando indignação e incredulidade. Muitos se recusam a acreditar que ele seja culpado de qualquer crime. Para a comunidade, fica claro que algo está muito errado. A revolta cresce quando a notícia chega a Viviane, que corre para avisar Leonardo. Os dois percebem que a detenção não é um caso isolado, mas parte de algo muito maior. Conversas surgem nas esquinas, no posto de saúde, nas portas das casas. Histórias de tratamentos que não funcionaram, de parentes que pioraram sem explicação, de promessas vazias feitas pela fundação começam a vir à tona. O golpe mais doloroso, porém, atinge Xênica. Ao visitar o filho na prisão e ouvir dele, com calma e firmeza, tudo o que descobriu, ela tem a certeza de que Ferretti está por trás de tudo. A mulher, que sempre confiou nas ações da fundação, passa a se sentir traída e usada. Sua dor se mistura à raiva, transformando-se em determinação. A situação se agrava ainda mais durante a audiência. A defesa de José Maria entra com pedido de habeas corpus, sustentando a falta de provas concretas e o histórico irrepreensível do médico. Mesmo assim, o pedido é negado. A decisão revolta a comunidade, que vê no encarceramento uma tentativa clara de silenciamento. Do lado de fora, a injustiça vira combustível. Moradores da chacrinha começam a se organizar, trocando informações, reunindo relatos e buscando apoio. Pessoas que antes tinham medo de falar, agora encontram coragem umas nas outras. O sentimento coletivo é claro. Não se trata apenas de libertar José Maria, mas de expor um esquema que colocou vidas em risco. Enquanto isso, Ferretti tenta manter a aparência de controle, mas percebe que algo mudou. A prisão, que deveria encerrar o problema, acaba funcionando como estopim de um movimento maior. A fundação, antes vista como salvadora, passa a ser observada com desconfiança. E nos bastidores, cresce a sensação de que o império de mentiras do vilão começa a apresentar rachaduras perigosas. A tensão atinge outro patamar quando a prisão de José Maria deixa de ser apenas um escândalo local e passa a chamar a atenção de fora da chacrinha. A repercussão cresce rápido demais para ser controlada. Pequenos protestos espontâneos começam a surgir diante do posto de saúde, com cartazes improvisados, gritos de revolta e relatos emocionados de moradores que afirmam ter perdido familiares após tratamentos que nunca surtiram efeito. A comunidade, antes acostumada a engolir injustiças em silêncio, encontra no caso do médico um ponto de virada. A sensação é de traição coletiva. Aquilo que era vendido como caridade e cuidado, agora passa a ser visto como exploração fria e calculada. Cada história compartilhada fortalece a certeza de que José Maria está pagando o preço por ter chegado perto demais da verdade. Dentro da prisão, o médico se mantém firme, mesmo abalado. Ele se recusa a assinar qualquer confissão ou acordo. Em conversas reservadas com o advogado, deixa claro que não vai recuar. José Maria afirma que, se for preciso, ficará preso, mas não deixará que o esquema continue matando pessoas lentamente. A postura dele se espalha como exemplo e vira símbolo de resistência. Xênica, por sua vez, surpreende. A mulher, antes discreta, passa a agir com coragem inesperada. Ela começa a procurar antigos funcionários da fundação, enfermeiros demitidos, fornecedores suspeitos. Aos poucos,
reúne peças soltas de um quebra-cabeça que aponta sempre para o mesmo centro: Ferete e sua rede de proteção. Cada nova informação reforça que a prisão do filho foi apenas uma tentativa desesperada de conter um vazamento que já se espalhava. Viviane e Leonardo também se movimentam. Eles articulam encontros, conversam com lideranças locais e ajudam a organizar um dossiê informal com nomes, datas e relatos. O clima na chacrinha muda. O medo começa a dar lugar à indignação organizada. A palavra justiça passa a circular com mais força do que resignação. Ferete sente o impacto. Nos bastidores, o vilão percebe que perdeu o controle da narrativa. A prisão, pensada como solução rápida, se transforma em um erro estratégico. A cada dia surgem novas denúncias, novos depoimentos e novas perguntas que ele não consegue mais calar apenas com influência e dinheiro. O cerco se fecha lentamente. A fundação passa a ser investigada com mais rigor e aliados antigos começam a se afastar, temendo serem os próximos a cair. Ferete mantém a pose, mas o nervosismo já é visível. Ele entende que a chacrinha não está mais sob seu domínio absoluto. E enquanto José Maria segue preso injustamente, sua causa cresce do lado de fora, ganhando força, voz e aliados. A prisão do médico, que deveria enterrar a verdade, acaba se tornando o estopim de uma reação em cadeia. Uma ameaça real ao império construído sobre remédios falsos, mentiras bem embaladas e vidas descartáveis.